Fala aí, gente, tô aqui trazer pra vocês um resumo. Não vai ser tudo, não vai ser todo. Vou falando logo. É o resumo do Five Nights at Freddy's Into the Pit, que é a primeira história, né, do TFNAF Videos. Temos as três histórias: Into the Pit, The Too Beautiful e Count the Ways. Hoje vai ser só do Into the Pit, o primeiro capítulo aqui. Depois eu posso fazer dos outros dois também. E assim em diante, né? Posso fazer dos outros também e tal. Trazer aqui reagindo pra vocês, né? Então é isso, gente. Sem mais enrolações e vamos. E deixa o like. Uma coisa que temos que admitir é que FNAF tem muitas coletâneas de livros. Uma dessas, por exemplo, é a coletânea da Fazbear Frights. A Fazbear Frights começou a sair ali em dezembro de 2019 com o primeiro livro, se eu não me engano, são 12 livros. E diga-se de passagem, esses livros foram bem úteis porque explicaram bastante sobre o sobrenatural de FNAF, como por exemplo a agonia. Mas sejamos sinceros, por mais que eles sejam úteis, muita gente não é muito fã dos livros da Fazbear Frights, porque o pessoal fala que algumas histórias são muito confusas ou totalmente sem sentido. Bom, isso é o que vamos descobrir hoje, porque hoje vamos realmente tem umas as que, histórias da Fazbear Frights. Normalmente nesse tipo assim, tem uma história que o cara tá desenvolvendo um jogo de realidade virtual. Acontece essas coisas no meio da história, que eu até posso trazer também aqui. Eu vou trazer tudinho, melhor. Aí assim, o cara fica grávido de um Springtrap. É um negócio muito bizarro. É muito bizarro, muito bizarro. Aí numa outra história, uma menina come... Tá na Fazbear, uma pizzaria da Fazbear, come o nariz de doce de uma boneca que não é pra comer, e a menina vira uma boneca de chiclete doce. Depois um monte de criança devora ela. É um negócio bem muito bizarro. Mas vamos continuar aqui com Into the Pit, que os dois primeiros livros, pelo menos até o terceiro, até o quinto na verdade, é de boa, mais pé no chão. Um pouquinho mais pé no chão, a maioria das histórias, né? tipo de vídeo, o pessoal faz um vídeo pra cada história, porém eu vou fazer diferente. Esse vídeo aqui vai ser totalmente focado em Into the Pit, nas três histórias, que são Into the Pit, To Be Beautiful e Count the Ways. E aí, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, só que aqui eu só vou trazer o Into the Pit. a mesma coisa com os outros livros. Então, sem Depois eu pego o enrolação, se resto. você gostar do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar, porque isso ajuda bastante o canal. Vocês sempre ajudam o canal bastante. Into the Pit. Começando por Into the Pit, ou Dentro da Piscina. O protagonista de Into the Pit é um garoto chamado Oswald. Oswald morava numa cidadezinha com seu pai, que trabalhava numa fábrica, e a sua mãe, que era enfermeira. O Oswald ele também tinha um melhor amigo chamado de Ben. Não é esse Ben aí. E agora uma coisa que eu tenho que explicar é que a cidade que o Oswald mora cresceu em volta dessa fábrica. Ou seja, a economia daquela cidade, o dinheiro gira em torno daquela fábrica. Porém, acontece que chegou um dia que aquela fábrica fechou, ela faliu. E aí, muitas pessoas ficaram desempregadas, como por exemplo o pai do Oswald e o pai do Ben. E aí, pra ter uma vida melhor, a família do Ben vai embora daquela cidade pra ter uma vida melhor em outro local. Porém, a família do Oswald não vai embora, a família dele fica. Inclusive, o pai dele consegue um trabalho de garçom. E o motivo deles não terem ido embora é porque a avó do Oswald estava doente, o pai dele queria ficar cuidando dela. E também, óbvio, porque eles não tinham tanto dinheiro assim. Porém, o Oswald ele não entendia isso direito, ele só tinha 10, 11 anos, ele não conseguia entender essas coisas. Então, sem o seu melhor amigo Ben, Oswald acabou ficando sozinho naquela cidade. E aí, a rotina do Oswald era sempre a mesma. Pela parte da manhã, o pai dele deixava ele numa biblioteca. Ele ficava lá a manhã toda e quando era de tarde ele ia para um local chamado Jeff's Pizza. Agora uma coisa muito interessante é que Oswald sempre desenhava animais robóticos, no caso animatronics. Não tem motivo exato, ele não sabia por que ele gostava de desenhar aquilo, ele só pensava e desenhava, pronto. E aí o Oswald ficava na Jeff's Pizza até da hora do pai dele buscar ele. E aí essa era a rotina dele, todo santo dia ele fazia a mesma coisa naquela cidade. Até chegou um ponto que o Oswald questionou o pai dele perguntando por que eles não iam embora daquela cidade. Porém, como eu já expliquei, a avó do Oswald estava doente e eles não tinham dinheiro para ir embora, só que o Oswald não conseguia entender aquilo, ele era muito novo naquela época. E aí, um dia na Jeff's Pizza, ele falou, não, pera aí, eu vou ver se realmente meu pai se preocupa comigo.
Lá na Jeff's Pizza tinha uma piscina de bolinhas, porém ela tava fechada. Então, quando tava mais ou menos perto da hora do pai do Oswald buscar ele entrou dentro da piscina de bolinhas, desceu até o fundo e contou até Umas 100. ideias de jirico, Porém, né? quando ele saiu Pelo lá do amor de fundo, Deus. ele não tava mais na Jeff's Pizza, ele tava em uma Freddy Fazbear Pizza. Ele viu os animatronics no palco e também viu um calendário que tava escrito 1985. Acontece que o Oswald também vê um coelho dourado andando perto das crianças. E o coelho já tava como? Essa vai ser a minha melhor vigarice. O Oswald acaba fazendo amizade com dois garotos, que é o Mike e o Elias, e ficam lá jogando os fliperamas. Porém, o Oswald acaba lembrando do pai dele, então ele volta pra piscina de bolinhas, desce até o fundo, conta até 100, e quando sai, ele voltou lá pra Jeff's Pizza. E o mais interessante é que quando ele olhou o relógio, não havia passado nenhum segundo que ele entrou dentro da piscina de bolinhas. O pai dele busca ele e meio que ele guarda esse segredo só pra ele. E aí o Oswald ficou fazendo isso, voltando pra 85, brincando com o Mike e Elias, e depois voltando pro mundo real dele. Porém, um dia, em uma dessas viagens dele, a pizzaria tava diferente. O pessoal tava todo agitado, parecia que tinha acontecido alguma coisa na pizzaria. Até que o Oswald vê o coelho dourado chamando ele. O Oswald, que é muito inteligente, Ele podia estar com a segue o maior de 10 mil coelho na até mão. a Eu sala não dos ia. fundos Pelo amor de e Deus, entra lá que esse dentro. bicho. Quando ele entra lá dentro, ele encontra 6 corpos de crianças com CPF cancelado. E aí, o coelho dourado começa a andar na direção de Oswald. Oswald, óbvio, só tinha uma coisa que ele poderia fazer naquele momento. O moleque sai correndo, dá uns dribles do Ronaldinho no coelho e consegue voltar pra piscina de bolinhas. E aí ele consegue voltar pra pizzaria do Jeff e tava o próprio Jeff e o pai do Oswald procurando ele. E aí, quando eles já estavam indo embora, duas mãos saem dentro da piscina e puxam o pai do Oswald lá pra dentro. E lá de dentro, o coelho dourado sai, ajeita sua gravata, pega o Oswald e vão embora. Porém, o mais estranho é que por mais que o Oswald estivesse vendo o coelho dourado, para as outras pessoas, aquele coelho dourado era o pai do Oswald. Até mesmo a mãe do Oswald estava vendo aquele coelho, o marido dela, o pai do Oswald. Agora, olha a cara do coelho olhando para a mãe do Oswald. Vale lembrar que aquele coelho não falava nada, mas todo mundo continuava tratando ele como se fosse o pai do Oswald. Porém, o Oswald pensava, mano, o que tá acontecendo? Esse cara aí não é meu pai, esse cara é um coelho dourado que tentou me passar a faca. Só que aí o que acontece? O Oswald, ele bolou um plano, ele passou o dia todinho fingindo que aquele coelho realmente é o pai dele. E aí quando chega a noite, ele foge e vai lá pra Jeff's Pizza olhar a piscina de bolinhas. E pra surpresa dele, o corpo do pai dele tava lá, porém o corpo do pai dele tava vivo. O que ele não esperava é que o coelho seguiu ele e quando chegou lá tentou puxar ele pra dentro da piscina. E aí, dentro da piscina de bolinhas, começou uma briga entre o Oswald e o coelho dourado. Foi soco pra lá, chute pra lá, voadora pra cá. Até que chegou um ponto que o coelho dourado abriu a boca e deu pra ver que ele era cheio de presas e ele mordeu o braço do Oswald. E meio que na confusão que tava tendo lá dentro, o coelho acaba meio que se enroscando naquelas cordas de proteção que as piscinas de bolinhas têm. E aí como ele ficou lá na corda se enforcando, digamos que ele foi de arrasta pra cima. O verdadeiro pai do Oswald acorda, pergunta o que aconteceu ali e o Oswald fala, ah, vamos pra casa, pai. E é assim que termina Into the Pit ou Dentro da Piscina. Vale lembrar que esse coelho dourado aqui não era o William Afton. Esse coelho aqui na história de Into the Pit é um ser de agonia. E na minha sincera opinião, essa história fica com a medalha de prata, ou seja, é assim. Na minha opinião, fica em primeiro lugar porque eu acho mais legal. Mesmo que a Tour Beautiful, que eu vou trazer depois, eu ainda prefiro mais. Porque isso daí eu ainda acabo gostando mais um pouquinho, né? Gente, então é isso. Se inscreve no canal, deixa o like. Como sempre, vou deixar o identificador do canal aí na descrição e no título do vídeo. E acessem o canal e se inscrevam que tem muito vídeo de FNAF. É quase um FNAF database, pra quem entendeu aí. E até a próxima.